William Shakespeare certa vez disse que o diabo também cita as escrituras quando isso lhe convém. O que eu quero lhes falar nesse vídeo, pessoal, é sobre um grande e terrível mal que está sendo disseminado através de filósofos, intelectuais, especificamente intelectuais de esquerda, que é o sofismo. Para quem não sabe, o sofismo ou sofisma é um pensamento ou retórica que procura induzir a pessoa ao erro, apresenta com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Em um certo sentido, o sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má fé. É basicamente isso que tem feito os sofistas brasileiros, os filósofos sofistas, que o tempo todo estão querendo relativizar tudo, o tempo todo estão querendo dizer que uma coisa é a mesma coisa da outra e que, portanto, isso gera uma apatia moral, de tal modo que as pessoas não vão se sentir sensibilizadas quando sofrerem injustiças, quando essas pessoas perceberem que a corrupção se arvora, tomando conta de tudo, e essas pessoas também vão se sentir culpadas, porque o objetivo do sofisma é, além de induzir as pessoas ao erro, é fazer com que elas se acomodem diante das injustiças, diante dos erros, porque supostamente elas também cometem erros. Eu vou te dar um exemplo, para que você entenda melhor o que eu estou querendo te dizer. Vou te dar um exemplo. Os pinguins são preto e branco. Os filmes antigos eram preto e branco. Portanto, os pinguins são filmes. Entendeu aí a questão da lógica sofista? Outro exemplo, Deus é amor. O amor é cego. Então, o cego é cego, então o cego é Deus. Então, o objetivo disso é confundir, fazendo com que você relativize uma coisa com a outra, aceitando isso como uma verdade, quando na intenção o sofista teve a real intenção de te enganar, de ludibriar teu entendimento. E é exatamente isso o que acontece. Por exemplo, outro exemplo mais real foi que o Leandro Carnal, por exemplo, que é um filósofo muito conhecido, tem muitos fãs, muitas pessoas gostam dele, mas o cara é um sofista de carteirinha. Então, uma certa vez ele disse que os 300 de Espartas, que mataram pessoas, é semelhante aos terroristas que jogaram o avião contra as Torres Gêmeas. Então, logicamente, ele coloca esses dois grupos em pé de igualdade. Só que não. Isso é terrível, pessoal. Porque os espartanos estavam defendendo suas terras, suas famílias. Então eles resistiam aos inimigos que estavam invadindo e queriam matá-los. E eles, como heróis, entendeu? Como guerreiros, homens valorosos, defendiam aquilo que lhes pertenciam, diferentemente dos terroristas que mataram pessoas inocentes que estavam apenas trabalhando em outro país. Como é que eu vou colocar isso em pé de igualdade? Como é que eu vou dizer que ambos estão errados, se o princípio que fez com que os 300 espartanos defendessem a sua terra foi um princípio de justiça. O segundo, os terroristas, foi um princípio de injustiça. Entendeu? Então tome muito cuidado, meu amigo, questione esses caras, tá? Pense, use sua própria cabeça. Não fique vomitando aí os paralogismos, que diferentemente do sofisma, uma pessoa que pratica o paralogismo é uma pessoa que repete uma mentira ou que reproduz uma mentira quando ela não tem a intenção de enganar, pelo simples fato de que ela foi enganada por um sofista. Então, é exatamente o que acontece com os idiotas úteis. Quantas pessoas não estão apenas reproduzindo aquilo que as pessoas dizem, sendo que nem elas fazem, elas não têm clareza, elas não sabem do que estão falando. Tá? Então entenda isso, meu amigo. Quando você ouvir uma verdade vindo de um filósofo, especificamente sofista, questione e não saia por aí absorvendo tudo como se fosse verdade. Essas pessoas geralmente não
aceitam pensamentos contrários, pensamentos que refutem o que eles dizem. Então abre teu olho, tá? Abre teu olho com esses vírus sofistas que estão sendo disseminados através das redes sociais, através da televisão, que fica colocando em pé de igualdade uma pessoa com a outra, e aí isso confunde você, tá? Outro exemplo, para encerrar, é quando você, por exemplo, um cara que fura uma fila, é semelhante a um cara que dizia bilhões, que surrupia bilhões dos cofres públicos. Então, quando você compara uma pessoa que furou uma fila com um criminoso, um bandido corrupto da pior espécie, que desviou bilhões dos cofres públicos, isso geralmente vai gerar em ti uma apatia moral, pelo simples fato de que você vai imaginar o seguinte: rapaz, eu não tenho moral para falar mal desse cara porque eu furei uma fila. Eu não tenho razão. E isso te coloca exatamente no lugar onde você está. No lugar de uma pessoa passiva que vai se sentir culpada por crimes que você não cometeu e insensível pelas injustiças causadas pelos corruptos, por conta de que você foi infectado pelo vírus do sofismo filosófico. Então não caia nessa, meu amigo. Abra os teus olhos. Eu já vinha pensando em fazer um vídeo sobre isso há muito tempo, mas hoje chegou o dia e eu espero que você entenda o que eu disse, tá? Se você gostou do vídeo, faça os seus comentários, dá um like, compartilhe e até o próximo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Tchau!